Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 127 do nosso estudo, a nossa meditação bíblica, a Bíblia em um ano. No dia de hoje nós vamos meditar os últimos capítulos do primeiro livro de Crônicas, capítulos 25, 26, 27, 28 e 29. Capítulos rápidos, capítulos simples, que o Padre, com a graça de Deus, fará o possível para explicá-los de uma forma direta, de uma forma clara. Para isso peçamos a presença, para isso peçamos a graça, o auxílio divino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Com a graça de Deus, mais um livro nós vamos encerrar no dia de hoje. Antigamente, pelo menos quando foi escrito, o desejo é que o livro de Crônicas fosse apenas um livro. Fosse um livro que contasse ali, que resumisse, que encerrasse aquilo que era o Antigo Testamento, a lei antiga. Naturalmente, o Antigo Testamento, os judeus não tinham esse termo. Para nós tem o Antigo e tem o Novo. Para os judeus tinha apenas o livro divino, a Sagrada Escritura. Então, para eles, a Sagrada Escritura terminava ali no livro de Crônicas. O livro de Crônicas que resumia, apresentava aquilo que era o essencial de toda a Bíblia. Então, nós começamos com Adão, nós vamos terminar ali no período do pós-exílio. Aqui tinha tudo aquilo que para os judeus era essencial que fosse conhecido. E aí nós estamos vendo que, para nós que somos cristãos, esses dois livros eles ficariam muito longos. Esse único livro ele ficaria muito longo. Então ele foi dividido em dois livros diferentes. Como que nós podemos ver a divisão desse livro? Ou desses dois livros? A divisão desse livro em dois livros. Nós podemos ver a divisão a partir do rei Davi. Quando nós terminamos a história do rei Davi, nós temos a coroação de Salomão, que era o seu filho, que ficaria no seu lugar. Aí nós vamos ver o início do segundo livro de Crônicas. Então, o livro de Crônicas mostra toda a história do povo de Israel, toda a história daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. O marco, a divisão, para nós, é a coroação de Salomão, que foi o terceiro rei, Salomão, que foi o filho do rei Davi. Então, até o final de Davi, até a coroação de Salomão, nós temos o primeiro livro de Crônicas. Depois, ali, a partir da coroação, nós vamos para o segundo livro de Crônicas. Aqui é uma forma muito clara e muito óbvia de nós entendermos esses últimos capítulos, que são vários que nós estamos meditando hoje. São 5 capítulos. Na verdade, são 4 capítulos, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28 e 29. 1, 2, 3, 4, 5. 5 capítulos. Mas é muito fácil nós compreendermos. Aqui nós estamos em um período de transição. Davi está se preparando para passar aquilo que é o reinado para o seu filho, Salomão. Então aqui é um período de transição. Eu penso que se nós quisermos dividir, depois o padre vai ver com vocês capítulo por capítulo, se nós quiséssemos dividir em temáticas centrais, esses 3 capítulos, primeiro nós iríamos falar da organização do culto. Como que o culto seria organizado? Como que o templo seria organizado? Os porteiros, os músicos, e como que seria organizado ali o trabalho no templo? Depois tinham também os oficiais. Então, primeiro, a organização do templo. Depois, a organização e administração do reinado. Aqui entra a parte política. Tem a organização da parte religiosa, a organização da parte política. E, por fim, tem a transição. A coroação de Salomão, os últimos conselhos de Davi. E aqui Davi praticamente morrendo e deixando o reinado para o seu filho Salomão. Então, nós temos a organização religiosa, organização política e depois sendo coroado Salomão, que ficaria no lugar do rei Davi. Se o padre encerrasse o vídeo de hoje, agora nós já teríamos uma visão geral, mas naturalmente seria
muito simplório, seria muito curto, e nós podemos meditar um pouco ainda, com mais profundidade aquilo que vocês leram, aquilo que nós tivemos oportunidade de ler. Então, nós temos aqui 5 capítulos. A ideia principal desses capítulos, como o padre disse, é a organização religiosa, política e depois a transição. Então, naturalmente, nós começamos pela organização religiosa. Esse primeiro capítulo, o capítulo 25, nós vamos ver aqui que tem uma temática principal. Essa temática principal é os músicos do templo. Aqui vai dizendo como que seria a função dos músicos do templo. O rei Davi designa os levitas que serão responsáveis pela música no templo. Eles são organizados em grupos e recebem tarefas específicas, com ênfase na importância da adoração a Deus. Então, esse capítulo 25, nós temos aqui um foco principalmente naqueles que seriam os músicos. E aí nós temos aqui, no capítulo 26, o foco mais voltado ainda para o templo, mas para a proteção e a defesa do templo. Tínhamos os porteiros e também os administradores do templo. São estabelecidos porteiros, supervisores que iriam cuidar dos bens do templo. Davi determina a responsabilidade dos levitas, que cuidariam dos tesouros e de todos os utensílios que eram sagrados no templo. Então aqui é um capítulo que, para mim, é muito interessante, esse capítulo 26, que nós vemos aqui o zelo, a preocupação do rei Davi em deixar tudo organizado para que quando seu filho assumisse e ficasse no seu lugar, ele tivesse apenas a missão de construir o templo. Aquilo que não foi dito nos livros anteriores, Davi morreu, Salomão, ele pega e constrói o templo. Então, um dos detalhes desse livro aqui de Crônicas, 1 Crônicas, teve uma grande preparação, uma grande organização feita pelo rei Davi antes de morrer, e depois para Salomão ficou algo mais tranquilo e mais fácil na construção do templo. Depois nós vamos para o capítulo 27. Capítulo 27 e 28 eu gostei muito, aqui tem muitos detalhes aqui, conforme vai aprofundando, vai caminhando para o final do livro de Crônicas, nós vamos vendo mais detalhes, o texto vai ficando mais bonito. No capítulo 27 nós vemos o exército e os oficiais. Os exércitos e os oficiais, aqui não tinha uma tribo específica, mas nós podemos ver de novo nome das pessoas de todas as tribos. Uns ficariam responsáveis pela reserva do azeite, outros pelos vinhedos, outra tribo responsável pelos lavradores empregados, outra tribo responsável pela reserva do vinho. Então aqui nós temos as 12 tribos e cada uma dessas tribos com uma função diferente. Peguei, grifei o nome da tribo e depois eu fiz um risco embaixo daquilo que era a função de cada uma dessas tribos. Então aqui nós temos muitos detalhes, nos ajuda a recordar, a ter aquela centralidade, aquela linha principal que mostra que depois de Israel, de Jacó, existem 12 tribos e cada uma delas vai tendo uma missão, um trabalho, vai tendo ali uma responsabilidade diferente. E Davi, ele já deixou isso bem estabelecido. Cada tribo teria uma responsabilidade diferente. Aí nós vamos para o capítulo 28. Para mim, esse capítulo 28 ele é fundamental. Nós temos, o padre vai até ler com vocês, ele precisa ser bem lido e bem compreendido. Nós temos aqui a reunião dos líderes, e Davi convoca todos os líderes de Israel e apresenta os planos para o templo. Ele destaca a escolha de Salomão como seu sucessor e a importância de seguir as leis de Deus. O mais importante desse capítulo é, aqui fica claro a promessa que da descendência de Davi continuaria a realeza, e a realeza seria transmitida através do sangue de Davi. O reinado não deveria ser dividido. Vamos ver o texto e depois o padre faz o comentário. Gostaria de começar a ler com vocês a partir do versículo 2. Estamos no capítulo 28. Veja, Davi deixando muito claro aquilo que seria a sua sucessão, aquilo que deveria ser a continuidade do reinado. O texto diz assim: o rei Davi levantou-se, toda a assembleia, pessoas de todas as tribos reunidas, o rei Davi levantou-se e de pé declarou: escutai-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha a intenção de edificar uma casa estável para a arca da aliança de Javé, para pedestal de nosso Deus. Fiz os preparativos da construção, mas Deus me disse: não construas a casa para o meu nome, pois fostes um homem de guerra, derramaste sangue. Ou seja,
Eu fiz os preparativos, dizia Davi, mas Deus me disse, você derramou sangue, você não vai construir a casa para mim. E o texto continua. Dentre toda a casa do meu pai, foi a mim que Javé, o Deus de Israel, escolheu para ser rei de Israel para sempre. Com efeito, foi Judá que ele escolheu como chefe. Foi minha família que ele escolheu na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai, foi a mim que ele elegeu para dar um rei de todo Israel, de todos os meus filhos. Pois Javé me deu muitos, é meu filho Salomão, que ele escolheu para ocupar o trono da realeza de Javé sobre Israel. E aí nós vamos vendo, é teu filho Salomão, disse-me ele, que construirá a casa e meus átrios, pois foi a ele que escolhi como filho, e serei para ele um pai. Consolidarei o seu reino para sempre. Veja, aqui uma promessa de fidelidade. Isso aqui é um texto fundante. Consolidarei o seu reinado para sempre, se ele continuar a cumprir fielmente, como até hoje, meus mandamentos e minhas promessas. E aí depois Deus vai dizendo quais são as suas promessas. Então aqui nós temos um texto fundante. Por quê? Porque o reinado de Davi e depois seria o reinado de Salomão, seria aquele que foi desejado por Deus. Aqui não era para acontecer uma divisão. Já vimos antes, e vamos ver a partir de amanhã novamente, que a divisão foi feita depois por Jeroboão. Havia Roboão, que depois foi rei dessas duas tribos do sul, que ele tinha o sangue de Davi, e aí devido a altos impostos, a sua crueldade, o reino foi dividido e ficou Jeroboão no norte. Conversando com a minha mãe, graças a Deus minha mãe e meu pai estão lendo, minha mãe um pouco mais avançada, e ela disse, filho, peguei um feriado e coloquei a leitura em dia, li vários capítulos. E ela falou, eu fico olhando essa divisão dos dois reinos, de Roboão, que estava ali no sul, e aí tem outro que era um nome meio estranho, eu não lembro direito. Eu falei, mãe, será que é Jeroboão? Sim, é esse mesmo. Filho, o reinado deveria ter ficado na tribo de Davi, não deveria? Não deveria ficar na linha de Judá? Minha mãe falando isso, eu fiquei muito feliz. Falei, puxa, minha mãe falando linhagem de Davi, tribo de Judá, o reino não deveria ser dividido. Eu falei, puxa, se fosse alguns anos atrás, eu diria que a minha mãe conhece mais Bíblia do que eu. Puxa, nomes e detalhes e tudo. Eu falei, vamos ver até onde que vai isso. Eu falei, filho, estou pensando uma coisa. Esse Jeroboão é meio parecido com Lutero, não é? Aí eu falei, começa com E e termina com O. Bingo, bingo. Pensei, Lutero não deveria dividir a igreja. Aí esses dias eu vi um vídeo na internet que mostrou o pastor Birim, e gritava e fazia uma festa. E aí depois eu vi um vídeo de um professor de história católico que fazia um comentário e no final ele fazia a seguinte observação. Lutero, você está feliz? Lutero, você está feliz? Fruto da divisão de Lutero. Fruto da divisão de Lutero. Jesus não mandou ninguém fundar a igreja. Ele fundou. A igreja foi fundada com seu próprio sangue. Hoje tem mais de 40 mil igrejas, cada um seguindo o que acha. Essa divisão. Lutero, você está feliz com tudo isso? Isso é fruto da arrogância, da prepotência de Lutero. E dos erros da igreja, sem dúvida. Mas Jesus não disse assim, sobre Pedro edificaria a minha igreja. Porém, se um dos seus sucessores pecar, que seja fundada uma nova igreja, uma outra igreja. Não foi dito isso. Não foi dito isso. Normalmente o padre não faz esse tipo de comentário nos vídeos, porque os textos são muito densos, então nós não temos tempo para isso. Mas o que Jeroboão fez foi a mesma coisa, foi dividir o que não devia ser dividido. Teve pecado? Teve. Teve erros? Teve. Mas o castigo, o julgamento, a purificação final cabe a Deus e não ao ser humano. Por isso que da casa de Jeroboão, por isso que ali do norte teve apenas reis ruins e ali não estava de acordo com o coração de Deus. Davi errou? Muito. Salomão errou? Sem dúvida nenhuma. Mas era daquele sangue que Deus prometeu que sairia uma aliança que seria continuada, que iria permanecer até o nascimento do seu filho, do Emanuel, do Salvador, que foi o nascimento de Jesus. Então aqui nós vemos
Davi, mesmo com todos esses erros, e nesse texto fundante de 1 Crônicas, por que o padre vai repetir antes de nós encerrarmos o vídeo? Senão depois vamos falar, mas é Lutero mesmo, a divisão da igreja. Tá, isso é um parênteses que o padre abriu, não é a mensagem principal, isso é uma aplicação do texto. A mensagem principal é, Davi, ele se preparou com todos os detalhes, e aqui ele já diz, aqui é uma profecia, a palavra de Deus, ou a gente acredita ou não acredita? Ah, mas Davi foi manipulado, o texto foi escrito depois. Não, ou a gente acredita ou não acredita? Eu acredito. E aqui nós estamos falando para quem acredita. Então a palavra de Deus em 1 Crônicas capítulo 22 é: desta descendência, desta linhagem continuará a realeza, e esta realeza não será destruída. Então foi isso que aconteceu. Essa realeza ela não foi destruída até chegar em Jesus. Então aqui nós temos a promessa de Deus através de um texto fundante dizendo que da linhagem de Davi sairia os sucessores que ele teria. E aí o primeiro deles seria o seu filho Salomão. Então aqui Deus também é muito claro, ele diz assim a Salomão, através do pai Davi: se você for obediente, bênção; se você não se comportar bem e errar, você vai ser castigado e não vai ter a bênção de Deus. E aí nós vamos saber que os sucessores de Salomão, até o próprio Salomão, falhou muitas vezes, e por isso que depois vai acontecer o exílio, que nós vamos ver no final ali do segundo livro de Crônicas. Então nós vamos caminhando ali para o final desse primeiro livro de Crônicas, 3 assuntos principais do capítulo 29, que é o capítulo 28. Então no capítulo 29, que é o último capítulo 28 que vimos agora, nós temos a reunião dos líderes, que tem esse texto fundante dizendo que o reinado de Davi, a tribo de Davi, a tribo de Judá, teria sempre um rei, e aquela era a linhagem que tinha sido escolhida por Deus, que Deus tinha escolhido desde Davi, desde o seu pai, desde ali do passado, quando ele ainda era uma pessoa muito frágil, não tinha os méritos para ser escolhido, mas Deus quis e assim fez. Então nós temos as instruções, a reunião com os líderes e as instruções de Davi a Salomão. E no capítulo 29 temos a coleta para o templo, e aí Davi mostra Davi de novo de uma forma muito positiva. Davi oferece muitos dos seus bens, muito daquilo que era o seu tesouro, para ser entregue ao templo e depois ser utilizado para o serviço de adoração, o serviço de Deus. Então nós temos a coleta para o templo, nós temos a oração de Davi. Davi ele louva a Deus e reconhece a grandeza do Senhor como verdadeiro dono de tudo. Ele abençoa o povo e ora por Salomão. Então nós temos aqui algo também que vai mostrar a piedade, o zelo, todo o carinho que Davi ele tinha pelas coisas de Deus, mesmo sendo também um pecador em muitos momentos. E aí a última parte desse capítulo 29 tem a coroação de Salomão. Coroação de Salomão, que acontece diante de todo Israel, e depois tem um grande banquete de celebração, para deixar claro que Israel teria apenas um rei. Aqui nós encerramos este que é o primeiro livro de Crônicas. Aqui nós estamos na metade daquilo que seria a história narrada neste livro de Crônicas, no primeiro e no segundo livro. A partir de amanhã nós vamos para o segundo livro de Crônicas, ainda no mês de maio, nós vamos aprofundar aquilo que foi a vida de Salomão, a construção do templo, e depois nós vamos avançar até nós chegarmos ali no final desse livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, que vai nos mostrar como que terminou a história de Israel depois que eles voltaram do exílio da Babilônia. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, segundo livro de Crônicas, nós temos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. A história aqui, imagino que ela está muito clara na nossa cabeça. Quando o padre repete, quando o padre recorda, é apenas para nos ajudar a termos clareza daquilo que é o essencial na história da salvação. Veja, Israel entrou na Terra Santa, as 12 tribos entraram, tiveram juízes. O período dos juízes terminaram, começou o período da realeza. Aqui nós temos a realeza unida, apenas um rei em Israel, Saul e Davi. Davi morre e começa o reinado de Salomão. Sobre o reinado de Salomão, já estudamos em 1ª e 2ª Reis, e amanhã nós vamos estudar novamente com um novo aspecto, com uma nova perspectiva que é apresentada pelo segundo livro de Crônicas. Irmão e irmã, se inscreva no nosso canal, reze conosco. Agradecemos muito a vocês que colaboram, que ajudam na manutenção deste nosso canal, desta nossa missão. Não temos nenhuma propaganda nos nossos vídeos, o YouTube não
nos dá valor, não nos dá ajuda nenhuma. Quem mantém esse vídeo, quem mantém esta missão nossa de evangelização são aqueles que são beneficiados e são generosos. Então, muito obrigado a você que ajuda a manutenção desse canal. Ajudando esse canal, você também ajuda o site do Padre na internet e ajuda na manutenção, na formação de um jovem que, se Deus quiser, em breve será padre. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, segundo livro de Crônicas. Vamos adiante. Com a graça de Deus, amanhã continuamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.